Eu declaro que cada um de vocês vai receber exatamente o que precisa para a sua vida, suas lutas e cada situação difícil. Em nome de Jesus. Alguém grita, amém. Podem se sentar, meus irmãos. Agora digam comigo, ataques aéreos. Isso mesmo, ataques aéreos. Eu sei que vocês sabem que eu tenho um propósito com isso hoje. Vamos ser bem claros aqui nesta manhã. Nós estamos cercados por bênçãos sem fim. Tem gente abençoada aqui nesta igreja hoje. Sei que parece loucura para quem está de fora, mas nós temos diante de nós oportunidades inacreditáveis e uma força para resistir que vem do céu. Nós vimos com os nossos próprios olhos e continuamos vendo a mão poderosa de Deus se mover a nosso favor. Olhando para tudo que está acontecendo ao nosso redor, eu preciso testemunhar que o nosso Deus tem sido infinitamente bom para nós. Ele continua abrindo portas que pareciam trancadas, abrindo caminhos no deserto, provendo o sustento, falando ao nosso coração e nos levantando do chão. É uma situação estranha, eu sei, mas a verdade é que estamos vivendo uma temporada de guerra espiritual intensa. De um lado você é abençoado, mas do outro você é atacado. De um lado você avança, mas do outro a tempestade desaba. Eu aprendi há muito tempo que você não consegue mais das coisas boas que quer sem ter que lidar também com mais problemas. Não dá para colher mais trigo sem ver o joio crescer junto. Ter mais significa ter mais de tudo. Se você recebe mais disso, vai ter que aguentar mais daquilo. Pensem comigo, meus irmãos. Não tem como ganhar mais dinheiro sem ter que pagar mais impostos, a não ser que você queira ir para a cadeia. Você não compra a casa dos seus sonhos sem ter que pagar as taxas do condomínio. Mais sempre significa mais. Você não tem mais filhos sem ter que comprar muito mais comida no mercado, mais material escolar e assumir muito mais responsabilidades. Lembro que eu e minha irmã dávamos risada quando estávamos criando nossos filhos. Ela comprava uma dúzia de ovos para a semana toda porque só tinha um filho. Na minha casa, uma dúzia de ovos não durava um único dia. A noção dela de fazer compras e a minha eram completamente diferentes, e tudo porque eu tinha mais bocas para alimentar. A verdade espiritual é que você terá que pagar um preço mais alto, enfrentar mais batalhas e lidar com muito mais provações no seu caminho. Ter mais simplesmente significa carregar mais peso. Você não pode implorar a Deus por crescimento e depois ficar chocado quando surge mais pressão, mais ansiedade, mais inimigos, mais fofoca, mais aflição e mais crises na sua vida. Mais significa mais. E você precisa aprender a lidar com isso. Lembrem-se de quando os filhos de Israel clamaram a Deus no deserto, implorando para serem libertos da escravidão do Egito. E o que Deus fez? Ele atendeu ao clamor de forma tão extraordinária que o próprio Senhor lutou contra os egípcios. Sim, o Deus Todo-Poderoso guerreou por eles. Aquela vitória esmagadora contra o exército inimigo foi tão marcante que se tornou a base de toda a fé daquele povo ao longo das gerações. O próprio Deus sempre usava esse evento como referência, perguntando: acaso eu não sou o Deus que tirou vocês do domínio do faraó? Eu não sou o Deus que abriu o mar vermelho? Todos nós aqui precisamos ter uma história dessas guardada no coração. Quando as novas lutas baterem à sua porta, você precisa ter uma memória viva do que Deus já fez por você no passado. O exército do Egito não era brincadeira. Eles eram a maior superpotência daquela época. Os métodos deles eram
tão avançados que as múmias egípcias continuam preservadas até os dias de hoje. Aquela nação antiga ergueu pirâmides monumentais que até hoje atraem viajantes do mundo inteiro para contemplar sua grandiosidade. O Egito era um gigante militar, com táticas de guerra implacáveis, bigas velozes e uma força econômica tão esmagadora que outros povos viajavam de longe apenas para implorar por comida. Mas eu vim te dizer que Deus não quer saber do poder do seu inimigo. Quando alguém decide guerrear contra os filhos do Deus Altíssimo, ele destrói impérios inteiros para nos resgatar das garras do caçador. E eu sei que existem pessoas aqui hoje que foram arrancadas do perigo. Alguns de nós nem deveriam ter sobrevivido àquela terrível pandemia, mas o Senhor interveio e nos salvou. Se ainda existe fôlego de vida em seus pulmões, você tem uma dívida de gratidão e louvor com o Criador. Enquanto mais de 600 mil pessoas perderam a vida e foram enterradas por todo o país, você continua aqui de pé, respirando. Por isso, não perca seu tempo reclamando de coisas bobas como uma vaga de estacionamento. Abra sua boca e adore a Deus. Ou será que você se acha bom demais para louvar na igreja? É melhor você se levantar agora mesmo e agradecer por não estar deitado em um leito de UTI ou em um centro de tratamento intensivo, lutando desesperadamente por um sopro de ar. Sim, você enfrentou batalhas terríveis e o inimigo tentou de tudo para te derrubar. O plano do adversário era fazer você ter um colapso nervoso, perder completamente a cabeça e desmoronar sob o peso de tanta cobrança. Eu sei que muitos de vocês chegaram bem perto desse limite, mas a verdade é que vocês sobreviveram e continuam firmes aqui, segurando-se em tábuas ou em pedaços de destroços. Vocês superaram tempestades que teriam enlouquecido qualquer outra pessoa. Foi a mão de Deus que te sustentou e te puxou de volta quando você estava à beira do abismo. Agradeça a Ele pela saúde da sua mente, pelo controle das suas emoções e por cada movimento do seu corpo. Glorifique a Deus, porque você ainda se lembra do seu próprio nome, da sua casa e de quem são seus pais. Pensem nisso. Há pessoas da mesma idade que vocês que hoje não conseguem sequer lembrar o próprio nome. Toda a glória seja dada a Deus por isso. Esqueça os agradecimentos pelo carro novo ou por aquele sapato importado de grife que você comprou. Louve ao Senhor pelo ar que entra nos seus pulmões, pelo funcionamento dos seus rins, do seu fígado e de cada órgão do seu corpo. A minha alma se gloria no Senhor, e que os necessitados ouçam isso e fiquem felizes. Adorem comigo a grandeza do Senhor e vamos juntos exaltar o seu santo nome. E se você não encontrar motivos para agradecer pela sua própria vida hoje, erga sua voz e agradeça a Deus pela vida da sua mãe. Se não quiser agradecer pela sua mãe, louve a Deus pela vida do seu pai, pelos seus filhos, pelo seu irmão mais velho ou pela sua irmã. Agradeça simplesmente porque eles estão bem e com saúde. Eu não sei qual é a sua atitude hoje, mas o meu coração transborda de gratidão ao Senhor. Eu decidi viver em constante agradecimento, para que Deus nunca precise me dizer que levou alguém que eu amo porque eu não dava o devido valor. Sou grato por cada pessoa que Ele preservou ao meu lado. Agradeço publicamente por cada lágrima que fui poupado de chorar e por cada funeral que não precisei comparecer. O Senhor nos resgatou e nos carregou com poder como se estivéssemos em asas de águias. Foi com o seu braço forte e vitorioso que Ele tirou o seu povo da opressão. Deus usou pragas de piolhos, rãs, pestes
e destruição total para combater os inimigos, e enviou nuvens de gafanhotos sobre as plantações deles. Prestem atenção. Mexer com quem tem uma vida de oração é um perigo terrível. Uma pessoa de fé não precisa brigar, gritar ou tentar tirar satisfação com você. Se ela simplesmente se dobrar e começar a orar, Deus envia problemas que você nunca imaginou enfrentar. Às vezes a sua vida trava, as coisas quebram e a paz vai embora porque você abriu a boca contra a pessoa errada. Quando o Senhor entra na batalha, Ele usa armas que ninguém jamais conseguiria prever. Diga-me quem mais, além de Deus, teria a ideia de derrotar um exército inteiro usando rãs? É por isso que eu digo que você precisa vigiar a sua boca e ter muito cuidado com o que fala por aí. Não importa se você não vai com a cara de alguém, se você se levantar contra um escolhido que Deus ama, Ele mesmo vai calar a sua voz. Quando aquele povo clamou, o Senhor respondeu com livramento. Mesmo sob a fúria do faraó, a libertação aconteceu. Nem mesmo as 600 bigas de guerra escolhidas, perseguindo o povo, impediram o milagre. E mesmo quando eles ficaram encurralados, com o Mar Vermelho na frente e as montanhas dos lados, o Senhor abriu o caminho e garantiu a vitória. Mesmo paralisados pelo medo e murmurando sem parar, a mão do Senhor se estendeu para libertá-los da opressão. Deus os resgatou apesar de todas as suas falhas, fraquezas e imperfeições. E quando os próprios líderes ficaram sem saber para onde ir, o Senhor assumiu a direção, pois onde falta sabedoria humana, sobra a direção divina. Moisés aprendeu a usar o que já estava em suas mãos. Faça essa oração hoje e peça para Deus te ensinar a usar o que você já tem, pois há um poder oculto nas ferramentas simples da sua vida. Quando aquele cajado foi estendido sobre as águas, o mar se abriu, o povo atravessou a pé firme e os opressores acabaram afogados nas profundezas daquele mar. Foi quando Miriam pegou o seu pandeiro, tocou com toda a sua alma e começou a erguer um clamor de louvor ao Altíssimo. Rapidamente, todas as mulheres se juntaram a ela em uma grande dança de celebração. Essa alegria não pertence a nenhuma denominação religiosa específica, meus irmãos. Não importa se você diz que é metodista ou católico e que por isso não dança. A verdade é que expressar essa alegria é um ato espontâneo de pura gratidão pela vitória recebida. Eu vi o jabari saltando de alegria agora há pouco. Minhas pernas já não me permitem pular alto assim, mas eu continuo me movimentando e adorando do meu jeito. Não permita que o tempo endureça o seu coração a ponto de você apenas assistir. Meus irmãos, se eu não puder pular de alegria hoje, eu vou pelo menos me inclinar. Se eu não puder me inclinar, eu vou me esquivar de um lado para o outro. E se até isso me faltar, eu vou simplesmente levantar a minha mão e acenar. Eu preciso fazer alguma coisa, meu povo. Levante-se daí e mostre um sinal de que você foi liberto, de que o grande libertador arrancou você das garras, do medo e daquilo que te perseguia dia e noite. Ele me resgatou do meu perseguidor. Com sua mão forte, ele me arrancou do abismo. Não posso levar o crédito por essa vitória, foi pura graça. Nós não tivemos que lutar contra os egípcios daquela vez, pois eles teriam nos devorado vivos. Mas escute bem, só porque você não teve que lutar na primeira batalha, isso não significa de forma alguma que você não terá que lutar na próxima vez. A verdade é que nós ficamos mimados quando Deus resolve todas as nossas batalhas por nós. Ficamos tão acostumados com a vitória fácil que esquecemos como se segura uma espada. Mas preste atenção. A única maneira de aprender a lutar é entrando no campo de batalha. É no calor do combate que você descobre sua força, e isso não quer dizer que o Senhor te abandonou ou que Ele não te ama mais,
Pelo contrário, ele está te ensinando a sobreviver como um homem livre. O escravo não precisa lutar, ele apenas obedece. Mas agora que você é livre, você terá que enfrentar opositores, porque a sua liberdade incomoda muita gente. Compreende o que eu digo? Essa sua liberdade gera um medo profundo naqueles que te cercam e o mundo passa a te ressentir simplesmente por ver que você não está mais acorrentado. Foi exatamente isso que aconteceu com um povo chamado Amalequitas. Eles se sentiram ameaçados pela libertação dos hebreus. O pavor deles não era apenas ver aquele povo livre, mas sim o fato de estarem marchando em direção a uma terra que assustava Amaleque. As escrituras nos mostram que os amalequitas descendem de Amaleque, filho de Elifaz e neto de Esaú. Ele era um líder influente entre os filhos de Esaú, governando um clã que mais tarde carregaria o seu nome. Vocês conseguem perceber a gravidade do que estou compartilhando aqui hoje? Se pararmos para refletir sobre essa linhagem, isso significa que Jacó e Esaú continuam em pé de guerra através de suas gerações. Os descendentes de um continuam atacando os descendentes do outro. Mas a história vai ainda mais fundo. Os antigos historiadores judeus que estudavam o Talmud, conhecidos pelos escritos do Midrash, afirmavam que os amalequitas eram feiticeiros perigosos. Eles dominavam artes ocultas e se transformavam em animais para escapar do cativeiro. É por isso que, no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 3, Deus ordenou a destruição total até dos animais para acabar de vez com o mal de Amaleque. Eles não eram apenas rivais comuns, eram uma força demoníaca. Aquele povo vivia mergulhado na feitiçaria, na magia negra, na depravação e na maldade mais pura. Eles eram covardes, conhecidos por atacar especificamente os mais fracos e indefesos. Não tinham misericórdia, matavam sem piedade e levavam mulheres e crianças como despojo. Vocês se lembram do que aconteceu em Ziclag? Quando Davi retornou, a cidade estava queimada e suas famílias haviam sido levadas. Que tipo de exército covarde ataca mulheres e crianças? Essa era a escória que marchava contra eles. Um inimigo implacável, movido por forças demoníacas, enfurecido porque os filhos de Israel agora eram livres, e o povo de Deus já vinha de desertos difíceis, de águas amargas e de muita fome. Eles já tinham enfrentado uma sede terrível que quase os matou, até que Moisés feriu a rocha para que a água brotasse. Mas quando chegaram a Refidim, de repente, o inferno inteiro se levantou porque os amalequitas ficaram furiosos. Preste atenção, Refidim era o último oásis verdejante entre o Mar Vermelho e o Monte Sinai. E quando você começa a se aproximar do Sinai, as coisas mudam de nível. Me dê um minuto aqui para eu construir essa base. O Monte Sinai é o lugar sagrado onde Deus os legitimou como povo, transformando uma grande família em uma nação forte. Foi o momento da coroação deles, onde receberam os 10 mandamentos e as leis divinas para governar a nova nação. No exato momento em que eles se preparavam para essa grande consagração nacional, eles pisaram em Refidim. O significado desse nome é oásis, um lugar abençoado de descanso, sombra e águas correntes entre as palmeiras. Era uma terra muito cobiçada por todos, pois após Refidim, o caminho entrava direto no terrível deserto de Sim até chegar ao Sinai. Aquele era o último refúgio de beleza antes da provação. E escute bem, meu irmão, quando você e eu estamos prestes a alcançar as maiores promessas que Deus reservou para as nossas vidas, é aí que o inimigo se levanta para nos atacar.
É nesse instante que as portas do inferno parecem se abrir contra nós. Eles já haviam suportado a falta de água e sobrevivido ao ataque traiçoeiro dos amalequitas pelas costas. Agora, se viam diante de um novo desafio espiritual. No Egito, eles conheceram a Deus como grande Salvador. No deserto seco, aprenderam que Ele era o provedor diário. Mas agora, naquele campo de batalha, eles estavam prestes a conhecê-lo como o protetor dos exércitos. O Senhor sempre guardará a vida dos seus filhos. Mas isso não significa que devemos cruzar os braços enquanto Ele guerreia por nós. A nossa fé não nos isenta das nossas responsabilidades. Deus quer nos ensinar a agir com audácia. A fé verdadeira é ativa, forte e confronta o inimigo frente a frente. A fé autêntica marcha destemida contra as dificuldades. Mesmo que aqueles hebreus fossem totalmente inexperientes na arte da guerra final, eles só sabiam como ser escravos e nunca tinham enfrentado um combate corpo a corpo. Eles tiveram que marchar. Eles não tinham espadas afiadas nem armaduras pesadas como os amalequitas, que eram guerreiros profissionais, mas precisavam lutar mesmo com todas as probabilidades contra eles. Era hora de agir com coragem e se posicionar pela fé. É aqui que vemos a estreia de Josué como líder militar. Moisés, que nunca havia liderado um exército, desenha uma estratégia brilhante. Me diga, Deus já te chamou para fazer algo que você nunca fez antes? Seja o desafio de abrir um novo negócio do zero ou a missão sagrada de criar um filho. Você já se sentiu sem rumo, precisando traçar planos no escuro absoluto? Às vezes temos que liderar sem um mentor, sem um modelo pronto, construindo cada centímetro com as nossas próprias mãos. Eu sempre digo às pessoas sobre o templo que construímos, conheço cada viga deste lugar. Já estive no telhado, andei pelas estruturas metálicas e conheço a fundação de cada parede. Sei exatamente onde o concreto foi despejado e onde cada tijolo foi assentado. Quando você levanta algo do chão com o seu próprio suor, você conhece cada detalhe e sabe exatamente a força que há sobre os seus pés. É por essa razão que começar do absoluto zero é uma grande bênção. Quando as pessoas simplesmente te entregam algo pronto, você não faz ideia da real estrutura daquilo. Lembro-me bem do início daquela crise de saúde recente, quando estávamos todos isolados em casa. Eu sugeri à minha esposa pedir comida por aplicativo, mas ela relutou muito. Ela me disse que preferia cozinhar, pois assim saberia exatamente quais ingredientes colocaria na panela. Se você mesmo edifica a sua história, você conhece os alicerces. Se os outros te dão algo de mão beijada, você não sabe por onde passou ou o que colocaram ali dentro. Por excesso de zelo, é melhor construir você mesmo. Diante disso tudo, o Senhor colocou Moisés em uma posição onde ele precisou desenhar sua primeira grande estratégia militar. Ele olhou para Josué, que nunca tinha empunhado uma espada de verdade, já que escravos não guerreiam, e ordenou: Josué, reúna os homens mais fortes e desça para enfrentar esse exército de feiticeiros cruéis. Eles são odiosos e já começaram a atacar aqueles que ficaram para trás na nossa caminhada. Eu preciso ressaltar isso. Os amalequitas atacavam os mais fracos e dispersos. É por isso que eu jamais seria um crente que fica para trás na igreja ou no reino. O inimigo sempre busca as presas fáceis. Juntos, nós somos inabaláveis e muito mais fortes. Nós temos mais recursos e unção quando caminhamos lado a lado. Não permita que o adversário te empurre silenciosamente para trás. Primeiro você estava na primeira fileira, depois passou para o meio,
depois foi para o último banco e de repente sumiu da igreja. O inimigo quer te isolar para poder te destruir com facilidade. Mas o diabo é mentiroso. Você precisa dar um passo à frente, cantar o seu louvor, dançar na presença dele e aplaudir ao Senhor com toda a sua alma. Não fique para trás na retaguarda. No nosso texto sagrado, os amalequitas já agiam assim, mas Moisés tomou uma atitude e disse: Josué, nós vamos lutar. E Moisés nem sequer era um homem de guerra por natureza. Aquilo não fazia parte da personalidade mansa de Moisés. Mas eu te digo uma coisa: não importa o quanto eu seja um homem pacífico, se você me encurralar, a história muda. Eu juro que sou um cara muito legal e tranquilo, mas se me empurrarem contra a parede e apontarem o dedo na minha cara, eu vou me defender. Eles encurralaram Moisés contra a parede e ele teve que criar uma estratégia de sobrevivência. O plano era claro. Josué lutava no vale e Moisés subia o monte. O que você e eu estamos vendo aqui é uma guerra em alto nível, uma batalha espiritual profunda nas alturas. Repita comigo hoje: guerra de alto nível. O Espírito Santo me revelou que isso aqui não é briga de rua. Entendam de uma vez por todas que o combate que estamos travando hoje não é uma briguinha boba de pátio de escola. Não se trata daquele desentendimento de trânsito ou de uma discussão infantil entre irmãos para ver quem vai dormir na cama de cima do beliche. Estamos lidando com uma guerra de altíssimo nível, meus irmãos. É um confronto espiritual direto contra as forças das trevas, uma verdadeira batalha satânica. O inimigo está atacando a sua vida de maneiras silenciosas e inimagináveis. Para vencer esse demônio, você precisa entender que não dá para lutar estando caído aqui no chão na força da carne ou do jeito carnal. Para vencer lá em cima, você precisa subir mais alto e buscar o verdadeiro poder do Deus Todo-Poderoso. Minhas mãos não se levantam em adoração apenas para que o jabari e os outros se sintam confortáveis ou felizes aqui no altar. Eu estou adorando ao Senhor para elevar a minha alma a um nível espiritual tão alto que me permita romper todas as barreiras que tentam me cercar, tomando posse do que é meu por direito divino. Eu clamo para que alguém glorifique a Deus agora mesmo. Subam comigo para um nível mais alto, elevem os seus pensamentos, deixem-me falar de outra forma. Todos vocês que estão enfrentando uma tempestade na vida, louvem ao Senhor. Abram bem os ouvidos, pois hoje vocês aprenderão que Deus treina as nossas mãos para a batalha, ensinando cada um de nós a combater o bom combate da fé. Esse tipo de combate vocês não aprenderam nas esquinas das ruas, nem nas baladas da noite ou nas aulas de educação física. Eu sei bem que alguns de vocês já foram lutadores e eram fortes no tatame, mas escutem o que digo. Ninguém consegue nocautear ou esfaquear esse tipo de inimigo com força física. O confronto que vivemos é puramente espiritual e por isso mesmo exige homens e mulheres guiados pelo Espírito. Eu confesso que fico muito desconfiado quando alguém vem me dizer de forma vaga que é uma pessoa espiritualizada. Afinal de contas, de qual espírito você está falando? Existem inúmeras forças e entidades agindo neste mundo. Demônios e bruxas também atuam no invisível. Diga-me, de que espírito você é cheio? Eu não sou apenas alguém espiritualizado, eu sou um verdadeiro filho do Rei, purificado pelo sangue precioso do Cordeiro e totalmente preenchido pelo Espírito Santo. O poder do Deus Altíssimo opera ativamente no mais profundo do meu ser. Então não venha com conversas superficiais. No fundo, todos carregam alguma espiritualidade, mas a grande questão é: que tipo de espírito rege a sua vida? Lembrem-se de Moisés quando disse que subiria ao topo da colina levando consigo Arão e Hur para o alto. É fácil identificar uma guerra espiritual porque ela sempre exige o uso de armas fora do comum.
Enquanto Josué desce para o combate físico no vale, Moisés sobe o monte e inicia um verdadeiro ataque aéreo de oração. O grande líder não se envolveu em uma luta corporal contra as tropas físicas do adversário lá embaixo. Ele estava lançando um bombardeio espiritual do alto, guerreando não contra homens, mas contra o espírito maligno que os dominava e manipulava nos bastidores. Ele lutava contra os principados e as potestades que agiam por trás de tudo. Sei que muitos de vocês ainda não compreenderam a profundidade disso. Para vencer, Moisés subiu até o ponto mais alto e, estendendo seus braços até o limite, ergueu suas mãos parecendo um tolo aos olhos humanos. Sim, a batalha no espírito muitas vezes parece ridícula para quem assiste de fora, e é por isso que os intelectuais e orgulhosos evitam se expor desse jeito. Quando as provações da vida batem com força extrema na sua porta, você deixa de se importar com a opinião dos outros. É nesse momento que você entra de cabeça na verdadeira guerra de joelhos. Moisés aceitou passar por ridículo porque sabia que não tinha guiado aquele povo até ali para morrer no caminho antes de alcançar a promessa. Coitado do inimigo que tentar se colocar na minha frente quando estou focado no meu propósito divino. Ouçam bem o que digo. Ai de qualquer demônio que tente me barrar quando estou determinado. Eu vou passar por cima com autoridade espiritual. Moisés estendeu o seu cajado e o Senhor me mandou avisar que nesta guerra de alto nível você terá de se esticar e sair da sua zona de conforto. É preciso ter coragem para abandonar de vez a comodidade e se desgastar pelo reino de Deus. Você precisará se esticar ao máximo, orando de um jeito que muitos não vão entender e que parecerá totalmente inútil para quem observa de fora. Haverá momentos em que dirão que você abandonou a luta, chamando-o de covarde por subir ao monte, em vez de estar no vale debatendo com os outros. Mas você conhece o segredo da vitória. Você sabe que precisa erguer o cajado da fé e interceder com fervor. É a intercessão genuína que destrói o jugo opressor do adversário. É quando você deixa a vaidade de lado, joga-se com o rosto no chão e declara: inimigo, você não vai tocar na minha família, porque o sangue de Jesus nos protege. Lembre-se dos ensinamentos da sua avó, pegue aquele óleo de unção simples e consagre os umbrais das portas, o seu leito e cada um dos seus filhos enquanto eles dormem tranquilos. Aos olhos modernos isso pode parecer ultrapassado, mas é esse tipo de atitude espiritual que gera o grande livramento que você tanto busca. Quem aqui nesta igreja ainda se lembra do antigo e avassalador poder do Espírito Santo? Este é o momento exato de levantar da cama na calada da noite para clamar pela vida dos seus filhos antes de mandá-los para a escola, ungir com óleo, cobrir com o sangue protetor de Cristo e batalhar sem cessar. Devemos combater em todas as frentes, lutando no alto e lutando embaixo com todas as nossas forças, sem precisar sacar uma única espada de metal. Moisés determinou o rumo daquela peleja por meio do clamor constante. Ele conhecia intimamente a força avassaladora da intercessão e sabia o valor de estar em perfeita comunhão com o Deus Altíssimo. Havia um principado maligno comandando aquela região geográfica que precisava ser quebrado no mundo espiritual. Enquanto Josué manejava as armas físicas lá embaixo, Moisés guerreava nos céus. As obras agem na terra, mas a fé se posiciona no topo do monte. Uma não sobrevive sem a outra, pois a fé sem obras é totalmente morta. Precisamos de guerreiros na terra e de intercessores lançando ataques espirituais do alto para garantir a nossa vitória completa. Eu sei perfeitamente que você, que está me ouvindo agora, tem enfrentado um combate espiritual violento e desgastante. Contudo,
O Senhor me diz que, se você prestar bastante atenção nesta mensagem, ela servirá como uma direção profética para destruir de vez aquilo que tenta destruir você. Nós vamos quebrar essas correntes, vamos aniquilar e desmantelar todo o poder do mal sobre a sua vida. Faremos isso através do agir maravilhoso do Espírito Santo. A fé sobe ao cume da montanha, enquanto o trabalho árduo enfrenta o combate no vale da decisão. Olhe para a pessoa ao seu lado e declare com autoridade: prepare-se, porque o ataque espiritual vai começar e o inimigo não verá de onde veio o golpe. O inimigo ficará completamente desorientado porque continuará procurando por um combate físico visível, incapaz de enxergar o que acontece no mundo invisível. Ele não faz a menor ideia de que eu estou intercedendo nas regiões celestiais, repreendendo com autoridade divina todos os principados e potestades espalhados pelo ar. Foi exatamente dessa forma que eu conquistei a minha própria libertação financeira e saí das dívidas para me colocar de pé novamente. Eu precisei agir com sabedoria na terra e enviar clamores sinceros aos céus. Não importa o que esteja aprisionando a sua vida hoje, sacuda esse peso agora mesmo. Essa opressão vai cair por terra hoje, ainda que tenha aprisionado seus pais no passado. Essa maldição hereditária que talvez tenha acompanhado a vida de seus pais não terá mais poder sobre o seu destino a partir de hoje. Nós perseveraremos em oração contínua até rompermos cada uma dessas amarras espirituais de uma vez por todas. Vamos erguer as nossas vozes na galeria, no vestíbulo e nos corredores deste templo até que toda força maligna seja dissipada pelo poder da palavra. Há um espírito de opressão tentando dominar a nossa mente, e o inferno enviou novas potestades para controlar os ares. Mas nós hoje retomaremos o nosso espaço espiritual por direito divino. Preparem-se para um verdadeiro agir do Espírito Santo e dediquem alguns minutos para louvar ao Senhor com toda a força. Aproveitem este momento sagrado e clame ao Senhor com toda a sua fé para desestruturar os planos do adversário agora mesmo. Libere a sua adoração, mesmo que você esteja me acompanhando de longe pela internet através desta transmissão online. O que estamos fazendo aqui é um verdadeiro combate no mundo invisível para despedaçar as amarras do mal. A cura que você necessita começará no seu espírito antes mesmo de se manifestar no seu corpo físico. A sua libertação emocional acontecerá na alma antes de transformar a sua realidade externa. E a sua provisão financeira já está decretada nos céus antes de chegar às suas mãos. Aquietem-se em seus lugares, pois eu ainda tenho muito a compartilhar com quem precisa vencer o inimigo. Olhe para trás e veja como o inimigo tem agido. Ele tem atacado os que ficaram para trás, devorando as suas colheitas, cobiçando o seu campo e tentando roubar tudo que é seu. Mas eu lhe digo uma coisa: você não veio a esta casa hoje por acaso. Este é o domingo da sua virada, porque hoje haverá libertação e cura neste lugar. Eu vou lhe mostrar por que Moses teve que subir ao topo do monte. Quando você luta no mesmo nível do chão, cara a cara com o adversário, você acha que ele está na sua altura. Mas hoje, você e eu vamos subir mais alto. Porque quando subimos ao topo com Deus, a nossa perspectiva muda completamente e o inimigo se torna insignificante. A grande questão, meus irmãos, é que a batalha espiritual não se resolve em um piscar de olhos. Ela se estende, ela exige constância. E, com todo respeito, o grande problema da nossa igreja hoje em dia é a falta de resistência. Se chamamos o povo para clamar, eles aguentam 3 ou 5 minutos e já querem ir embora. Lawrence, você se lembra de quando fazíamos aquelas vigílias de clamor de portas fechadas?
O avivamento terminava e nós continuávamos ali varando a noite inteira, buscando a Deus até o amanhecer, orando em línguas por 24 horas seguidas. Infelizmente, nós perdemos a força que os nossos pioneiros tinham. Queremos a bênção, mas queremos que ela seja rápida. Nós sempre temos 1000 compromissos urgentes para resolver, até que de repente não nos resta mais nada para fazer. Eu sei que você é uma pessoa ocupada, uma mulher de Deus ativa, uma grande empresária, uma verdadeira líder. Mas escute bem o que o Espírito está dizendo. Você só é chefe enquanto tiver algo sob o seu comando. É melhor você encontrar tempo para se ajoelhar, ser uma guerreira de oração e interceder, ou logo não terá mais empresa alguma para administrar. Eu sinto que estou pregando diretamente para alguém aqui hoje. Você está aí desesperada porque os números não batem, as contas não fecham e os relatórios dão errado. Entenda de uma vez, você está lutando no nível do chão. Você precisa subir ao monte sagrado e clamar com autoridade. Senhor, eu sei que foi o Senhor quem começou esta obra maravilhosa na minha vida. Eu sei que colocou essa promessa no meu espírito. E agora, no topo deste monte, eu repreendo cada principado demoníaco que tenta assolar a minha família há gerações. Eu decido ser o Dave que vai quebrar esse jugo hereditário e mudar o rumo da minha descendência para abrir caminho para uma linhagem real. Eu vou romper essa barreira. Sei que ninguém esperava que eu vencesse, que não sou herdeiro natural de Saul e que muitos não gostam de mim. Podem me rejeitar no bairro ou até no supermercado, mas eu continuo caminhando com o Senhor. Eu vou persistir e quebrar esse jugo pesado até inaugurar um tempo novo na minha casa. Serei o primeiro da minha linhagem, seja a família Johnson, Wilson, Matthews ou Jameson, a quebrar essa maldição de uma vez por todas. Vou lutar até o fim, até estabelecer um novo decreto espiritual. Foi exatamente isso que Moses fez quando subiu ao monte e venceu nas alturas. Mas ele precisou de muita perseverança. Afinal, mesmo sendo o profeta mais íntimo do Antigo Testamento, aquele com quem Deus declarou falar face a face de forma clara e não apenas por meio de sonhos e visões misteriosas como fazia com os outros, Moses também enfrentou os seus limites físicos e mentais. Moses não foi apenas um profeta extraordinário. Ele foi o pioneiro no pastoreio do povo de Deus no Antigo Testamento. Toda a sua preparação como pastor de ovelhas no deserto serviu para que ele pudesse liderar com sabedoria os filhos de Israel. Ele era um homem cheio de poder, que realizava milagres espantosos. Com aquela mesma vara, ele tocou o Mar Vermelho e as águas se abriram ao meio. Ele feriu a rocha seca e dela brotou uma torrente de água pura. Ele era incrivelmente forte na fé. Quando batia as mãos, o céu se enchia de codornizes. O Senhor respondia ao seu chamado, abria caminhos, destruía cadeias e enviava pragas contra os seus inimigos. Ele era um líder tremendo. O povo havia testemunhado manifestações extraordinárias do poder e da graça divina através da vida de Moses. A unção que repousava sobre ele era visível a todos. Mesmo aqueles que não simpatizavam com ele eram obrigados a respeitá-lo, porque o homem era simplesmente fantástico na obra do Senhor. Quando uso essa expressão, quero dizer que ele era brilhante, um verdadeiro gigante espiritual. Ele era eloquente, profundo e incrivelmente capaz. Mas preste bem atenção nisto. Ser um gigante da fé não significa que você nunca vá se cansar física ou emocionalmente. Como eu gostaria que houvesse alguém aqui hoje nesta igreja que realmente entendesse o peso de carregar essa responsabilidade. Eu queria falar hoje com aquela pessoa que todos julgam ser inabalável
e invencível. Aquela pessoa a quem todos recorrem para despejar problemas, porque acham que ela sempre tem a solução para tudo. Com o tempo, as pessoas passam a depender de você, começam a considerá-lo uma obrigação e esquecem que você também é humano. Não importa o tamanho da sua unção, o seu talento, a sua sabedoria ou as suas bênçãos, chega um momento em que as suas forças se esgotam. Quando Moses erguia as mãos com a vara sagrada no alto do monte, Joshua prevalecia no campo de batalha lá embaixo. Joshua não vencia apenas por ser um bom guerreiro, mas sim porque contava com um intercessor clamando por ele. Sempre que os intercessores clamavam fervorosamente lá no alto, Joshua empurrava os amalequites para trás com força. Mas quando Moses se cansava e seus braços começavam a pender, os amalequites recuperavam o terreno e atacavam o povo de Deus. A verdade nua e crua é que ninguém consegue manter os braços levantados indefinidamente sem fraquejar. Posso falar abertamente com os cansados que já enfrentaram incontáveis combates nesta vida. Você já lançou árvores para adoçar as águas amargas de Mara, serviu os ingratos e estendeu as mãos para ajudar aqueles que murmuravam pelas suas costas. Você os alimentou e cuidou deles como se fossem próximos, e ainda assim eles questionaram a sua liderança. Esta é a grande realidade que você esconde de todo mundo e tenta abafar no peito. Você não revela isso ao seu cônjuge, aos seus filhos ou aos seus amigos. Muitas vezes sente que não tem ninguém no mundo para conversar a não ser eu neste altar. Então abra o seu coração comigo hoje. Você está cansado. Admita isso. Diga para si mesmo que está no limite de suas forças. Alguns de nós precisam receber essa permissão para desabafar, porque fomos ensinados a manter uma postura inabalável dentro de casa. Criamos uma couraça de força, de sabedoria e de poder constante. No entanto, a verdade íntima é que você já deu tudo de si e agora precisa clamar ao Senhor. Pai, eu cheguei ao meu limite. Aos meus amados irmãos e irmãs que se encontram esgotados hoje, entendam isto. Vocês precisam construir uma estrutura que seja sustentável, pois carregar todo o peso do mundo sozinhos vai acabar destruindo vocês. Quando todas as decisões dependem apenas de você, quando você precisa responder a todas as perguntas e resolver absolutamente cada detalhe sozinho, isso funciona por um breve momento, mas cobra um preço alto demais depois. Eu sei que você colheu grandes vitórias agindo como um exército de uma pessoa só, mostrando uma força incrível no seu dia a dia. Você tomou as rédeas da situação, resolveu os seus problemas por conta própria e deu conta do recado com muita garra. Você venceu as adversidades com muita coragem. Quando aquela pessoa te abandonou e pensou que você não conseguiria sobreviver, você provou o contrário trabalhando dia e noite, estudando de madrugada, cuidando da casa, fazendo compras e educando seus filhos com excelência. Mesmo exausta, você ainda encontrava forças para adorar no coral e servir a Deus com dedicação. Você foi uma guerreira fantástica, mas a verdade é que o cansaço chegou. E escute bem, não há pecado algum em se sentir cansada. O que você precisa agora é de um apoio firme para continuar de pé, pois há promessas grandes demais em jogo. E você não pode permitir que as suas mãos fiquem pesadas e caiam agora. Se as suas forças falharem neste momento, aqueles que dependem de você vão sofrer as consequências. Se os seus braços caírem agora, o inimigo vai triunfar e devorar as vidas que Deus chamou você para proteger e libertar. Se você desistir hoje,
A ruína financeira ou espiritual pode bater à sua porta e afastar os seus filhos do caminho correto, fazendo-os retroceder para o cativeiro de onde já haviam saído. Sei que o cansaço é real, mas olhe para a palavra de Deus. Os companheiros de Moses trouxeram uma grande rocha e o colocaram sentado sobre ela para sustentar a sua base. Essa pedra firme representa Cristo Jesus. O alicerce inabalável onde você deve descansar a sua alma hoje. Vocês já repararam que a maioria das grandes maravilhas operadas por Moses envolviam elementos simples, como cajados de madeira e pedras brutas. Ali estava ele, segurando aquela vara rústica de madeira na mão, enquanto se apoiava firmemente sobre a grande rocha. Foi nesse momento que Aaron e Hur se aproximaram, posicionando-se ao seu lado para sustentar os seus braços cansados. Para que você conquiste a vitória nesta nova temporada, você precisa abrir o seu coração e aceitar a ajuda daqueles que Deus envia ao seu lado. Eu sei que você se acostumou a carregar todo o peso do mundo sozinho, mas este tempo exige cooperação. Aaron e Hur mantiveram os braços dele erguidos o dia todo. Permanecer com os braços erguidos por tanto tempo é um desafio tremendo. Tente manter as suas mãos levantadas até o final da noite de hoje para sentir o peso dessa passagem na própria pele. Suas articulações começariam a doer, seus braços ficariam dormentes, e a dor seria quase insuportável depois de algumas horas de esforço constante. É por isso que você precisa de companheiros de oração ao seu lado. A guerra espiritual em que estamos inseridos não vai terminar no próximo fim de semana. É um combate longo e árduo, disputado por uma geração que infelizmente se acostumou com respostas fáceis e instantâneas. Esta é uma luta de resistência espiritual, meus amados irmãos. Vocês não sabem nada sobre sorvete caseiro de verdade. E aqueles que acham que sabem, é só porque compraram uma batedeira elétrica em uma loja de departamentos moderna. Vocês não conhecem a paciência que exige o arroz de grão longo ou aquela canjica cozida lentamente no fogão a lenha. Não sabem o que é fazer massa de panqueca e de waffle do zero absoluto, batendo as claras em neve à mão, dobrando com cuidado. Não estou diminuindo vocês, meus amados. Eu estou apenas dizendo que vocês não estão acostumados a batalhas longas. Vocês se cansam rápido demais. Mas o Senhor me disse que essa luta não será rápida. Vocês precisam desenvolver uma estrutura que seja sustentável. Prestem atenção na estratégia de duas frentes para a guerra espiritual. Uma precisa apoiar a outra. A guerra espiritual isolada, sem ação física, é totalmente impotente. E a ação física, sem a cobertura espiritual, é incapaz de vencer. Josué lutou com a espada na mão, mas Moisés lutou com o cajado erguido. Josué lutou ao lado de suas tropas, enquanto Moisés lutou com o seu Deus. Josué comandou soldados na terra, mas Moisés buscou a fonte nos céus. Um lutou no nível dos olhos, o outro lutou do alto, clamando pelo céu. Precisamos de ambos. Como está escrito em Efésios, capítulo 6, versículos 12 ao 14, nossa luta não é contra carne ou sangue. Nossa verdadeira luta é nas regiões celestiais contra as forças do mal. Por isso, revistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e depois de terem feito tudo, permaneçam firmes. Eu não me importo se você precisa subir em uma rocha e clamar por duas pessoas para segurarem seus braços erguidos. Apenas fique de pé. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com o cinturão da verdade e vestindo a couraça da justiça divina. Preparem-se, pois isso vai ser um ataque
aéreo. Alguém aí diga comigo que vai ser um ataque aéreo. Nós não estamos batalhando contra pessoas de carne e osso, mas sim contra forças que tentam nos paralisar. Entendam que a nossa montanha não é um lugar físico ou geográfico. Nossa montanha é a entrada direta nas dimensões do espírito. Quando entramos no espírito, nós derrotamos aquilo que tenta nos combater na carne. É exatamente por isso que, ao ensinar sobre a oração, o apóstolo Paulo diz que orará com o espírito, mas também com a mente. Uma coisa não anula a outra. Precisamos das duas. Vejam o que diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículos 14 e 15. Se eu oro em uma língua desconhecida, meu espírito ora, mas minha mente fica sem fruto. Muitos de nós temos uma linguagem de oração que simplesmente deixamos de usar, mas contra os amalequitas é preciso usá-la. Vocês estão lutando contra forças das trevas, contra o próprio príncipe do poder do ar. Sabiam que a palavra ar tem uma raiz profunda ligada ao termo grego pneuma, que significa espírito? Esta é, de fato, uma batalha puramente espiritual. Quando falo sobre ataques aéreos, não me refiro ao céu físico a 40 mil pés de altitude. Estou falando de pneuma, do próprio sopro de Deus, do vento do Espírito, do ruar divino. Você terá que travar essa batalha no nível do seu espírito, mergulhando no sobrenatural. Deixe-me dizer o que a oração no Espírito faz por você. A palavra de Deus nos garante que orar no Espírito edifica a nossa alma e fortalece a nossa fé. Clamar no Espírito vai fortalecer o seu ser interior, vai fortificar a sua mente e dar sustentação para a sua alma nos dias mais difíceis, mesmo que você esteja apenas andando de um lado para o outro na sua própria casa. Você se acha importante ou sofisticado demais para fazer isso? Escute o que estou lhe dizendo. Você precisa voltar a orar no Espírito Santo de Deus. Ore no Espírito continuamente. Quanto mais você clama, mais alto você sobe na presença do Senhor, meu filho, minha filha. Sim, quanto mais eu oro no Espírito, mais alto o Senhor me eleva espiritualmente. E uma vez que eu fico acima da tempestade, eu consigo lidar com qualquer barreira. Qual é a conclusão, então? Eu orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Orar com o Espírito não é apenas orar sob uma forte unção, é falar em línguas espirituais que não conhecemos. Para a mente humana, parece tolice dizer que orarei com o Espírito e também com o entendimento, pois orar com o Espírito significa que eu mesmo não compreendo o mistério. A Bíblia nos dá essas duas opções claras. Quando oro com a minha mente, estou enviando o meu guerreiro Josué para a batalha. Eu vou usar o meu intelecto, mas sei que meu entendimento é limitado. Afinal, existem demônios contra os quais lutamos hoje que a nossa mente humana simplesmente não consegue compreender. Eu não sei o que fazer. Muitas vezes não sei o que pedir a Deus, nem como resolver essa situação impossível. Mas eu ainda vou enviar o meu Josué para a linha de frente. Quando clamo com o meu entendimento, essa é uma oração no nível dos olhos, focada na terra. Mas quando começo a clamar no Espírito, entro em um nível superior de oração no topo do monte. Isso é um verdadeiro ataque aéreo. E para quem quer que eu esteja pregando hoje, ouça o que Deus diz. Você precisará de um ataque aéreo para derrubar esse inimigo. Una as duas dimensões, a mente e o espírito. Cante em sua língua nativa, mas também cante em línguas espirituais, como fazíamos fervorosamente na igreja antiga. Vocês precisam lançar esse ataque aéreo de fé. Quando vocês atacam espiritualmente lá de cima, a cura acontece, os milagres se manifestam
e todo jugo de opressão é quebrado imediatamente. Quero ver alguém iniciar esse combate espiritual agora mesmo. Quem está assistindo online, entre nessa batalha. Eu vou perseverar até que o poder inimigo seja destruído. Não importa qual seja a forma do inimigo, mesmo que ele se disfarce de algo terrível, quando o ataque aéreo começa, ele despenca por terra. Se ele vier como um leão ou como um urso furioso, ele cairá. Se ele se levantar como Golias, ele será derrubado, porque o nosso bombardeio espiritual começou. Clamem agora mesmo nesta casa, aqui neste altar, nas suas casas, na sua sala, na sua cozinha, ou até mesmo deitado no seu leito de dor. Eu sinto um vento forte de guerra espiritual soprando sobre nós. A igreja precisa redescobrir o poder antigo e fustigar o território do inimigo. A unção do Deus Altíssimo preenche todo este ambiente hoje. E para a glória de Deus, se você abrir a sua boca com fé, algo poderoso vai se romper na sua vida. Rompa agora, em nome de Jesus Cristo. Digam sim ao Senhor. Eu orarei de mente consciente, mas também orarei com o fogo do Espírito Santo. Eu uno a estratégia humana ao poder divino para aniquilar as forças espirituais da maldade que tentam nos destruir. Eu vou pisar com autoridade sobre todas as obras malignas. O Senhor me deu poder para colocar cada uma delas debaixo dos meus pés. Eu sou um guerreiro e vou batalhar sem cessar. Vou esmagar e calcar serpentes e escorpiões, conforme a promessa do meu mestre. Se o inimigo tentar se manifestar como uma serpente sorrateira, ele será esmagado pela minha caminhada de fé em nome de Jesus Cristo. Eu sigo em frente, revestido de poder, unção e vitória plena pelo Espírito Santo. Nós precisamos levantar um forte clamor de adoração nesta casa para despedaçar toda a escravidão de vez. Abram as suas bocas e glorifiquem a Deus até que as portas do inferno estremeçam. Louvem a Deus até que as potestades estremeçam e caiam por terra, até que a barreira se desfaça diante de vocês. O Senhor é infinitamente maior do que o câncer, maior do que a leucemia, maior do que a vergonha do fracasso e da derrota. Abram as suas bocas e bradem com júbilo ao Senhor dos Exércitos. Eu sinto que as forças do mal estão enfraquecendo a cada segundo, enquanto o povo de Deus se fortalece no poder da fé. O fogo sagrado está sendo reaceso. Recuperem o ânimo, a coragem espiritual e o vigor para lutar contra as trevas. Expulsem o mal das suas casas e protejam seus lares de qualquer investida. O inimigo não tocará em seus filhos. O diabo não pode roubar a minha paz de espírito, o meu vigor espiritual, a provisão divina para o meu sustento ou as promessas proféticas reservadas para mim. Em nome poderoso de Jesus Cristo, eu amarro toda ação das trevas sobre a sua vida agora. Digam amém e louvem ao Senhor. Fiquem firmes em pé e recebam esta palavra de vitória hoje. Destruam os amalequitas do caminho e não deixem sobrar nenhuma barreira espiritual. Se as batalhas contra vocês estão intensas ultimamente, é porque vocês estão muito próximos de conquistar a promessa. O inimigo não lutaria contra vocês se Deus não tivesse reservado uma grande vitória lá na frente. As trevas não se levantariam se você não estivesse muito perto de alcançar o monte da sua bênção definitiva. Por isso, aniquilem totalmente esses amalequitas espirituais de uma vez por todas. Não tentem tolerar o pecado, negociar com o erro ou passar a mão na cabeça das suas fraquezas espirituais. Toda a resistência do diabo contra a sua família precisa ser desfeita hoje mesmo. Desperte o guerreiro que existe em sua alma e vença essa batalha no altar de Deus.
Abram as suas bocas neste momento. Deem glória a Deus e permitam que o poder avassalador do Espírito Santo inunde o seu coração de paz. Permaneçam de pé na santa presença do Rei dos Reis. Preste muita atenção, pois hoje eu vou te entregar algo de valor inestimável. Quero que grave isso no fundo do seu coração. Você não está enfrentando essa batalha sozinho. Em Romanos, capítulo 8, versículo 26, a palavra de Deus nos garante que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Eu sei que muitos aqui estão exaustos, mas o Espírito Santo se coloca bem ao nosso lado para carregar esse fardo. Sabe quem Deus está ungindo hoje? Ele está ungindo justamente os cansados. Ele está renovando as suas forças agora mesmo. Se você se sente sem energia, receba essa unção de renovo. A Bíblia diz que o Espírito nos socorre e essa promessa é real para a sua vida. Glória a Deus por tudo. O grande problema de muitos de vocês é que tentam parecer fortes o tempo todo e é por isso que não recebem o socorro do alto. Para que esse milagre aconteça, você precisa desarmar o seu orgulho e confessar: estou cansado. Quando você olha para os céus e diz ao Pai que não aguenta mais, Ele vem ao seu encontro na sua fraqueza. Nós muitas vezes não sabemos como pedir ou que orar de forma correta. Eu mesmo oro com a minha mente, mas há momentos em que não compreendo o mistério. É nessas horas que o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, erguendo uma bandeira de vitória contra as forças do inimigo. Grite sim para essa verdade. O meu grande objetivo aqui hoje é fazer você enxergar que o Espírito Santo é o seu verdadeiro intercessor. Ele habita nas alturas e tem acesso direto a informações confidenciais sobre a sua história. É Ele quem clama em nosso favor através de gemidos profundos que nenhuma palavra humana consegue traduzir. Lembre-se de Moisés, ele não precisou gritar no meio do deserto, apenas estendeu o seu cajado. Isso nos mostra com clareza o que o Espírito Santo faz quando estamos no meio de uma guerra espiritual terrível. Eu estou conseguindo falar ao coração de alguém aqui hoje? Se essa mensagem está fazendo sentido para você, glorifique ao Senhor agora mesmo. Consigo sentir que Deus está tocando algumas vidas neste lugar. Se esta palavra está alcançando você aí do outro lado, ou se você está nos acompanhando pela internet, manifeste-se agora. Escreva no chat, envie um sinal, faça barulho e mostre ao inferno que você está se levantando com muito mais força. Deixe que todo o templo celebre ao Senhor com voz de júbilo. Sim, meu Deus, nós te louvamos. A Bíblia nos ensina que aquele que sonda os nossos corações conhece perfeitamente a mente do Espírito, pois o Espírito intercede pelos santos exatamente de acordo com a soberana vontade do Pai Celestial. Glória a Deus por essa intercessão sagrada. Quero que você mude de postura agora e repita comigo: não é a vontade de Deus que eu viva derrotado, doente ou na miséria. O Senhor não quer ver você deprimido e sem esperança. Eu sei muito bem pelo que o Espírito de Deus está clamando neste exato momento. Ele está clamando pela sua libertação total, pela sua força e pela sua vitória esmagadora. Sinto o fogo do altar queimando em meu peito. O Espírito ora pelo seu avivamento, pela sua unção, pela sua coragem e pela sua estabilidade emocional. Ele está resgatando a sua força de lutar e a sua firmeza espiritual. Grite sim e tome posse dessa palavra agora mesmo. Nós temos a plena certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito eterno. Quero concluir este pensamento lembrando que, no final daquela grande batalha, o povo chamou aquele lugar de Jeová Nissi. Isso
Significa que o Senhor é a minha bandeira, o estandarte sob o qual eu luto todos os dias. Eu sei que a vitória é nossa, porque Jeová Nissi está à nossa frente. Diga isso com foi. O Senhor é a nossa bandeira. O inimigo terá que passar por Deus antes de conseguir me tocar. Se você achou que eu estava desprotegido, errou feio. Que tipo de insensato pensaria que eu faria isso sozinho? Eu jamais tentaria enfrentar essa jornada sem o auxílio divino. É o Espírito de Deus que me sustenta em minhas fraquezas, que carrega as minhas dores e me concede sabedoria e autoridade. Convido cada cristão genuíno a levantar as mãos agora e glorificar ao Senhor. Você passou dias reclamando, frustrado, tentando anestesiar a sua dor com coisas passageiras deste mundo. Mas o verdadeiro remédio para a sua alma é cultivar um espírito de oração constante. Erga as suas mãos e clame ao Senhor, pois precisamos desse espírito intercessor. Essa é a nossa maior necessidade hoje. Desde as primeiras fileiras até as galerias mais altas do templo. Se você está me assistindo na Nigéria, em Londres, em Birmingham ou em qualquer canto da América do Sul, saiba que você precisa desesperadamente desse espírito de oração. Quer esteja na Jamaica, em Botsuana, em Cuba ou no Brasil, o clamor é o mesmo. Para romper com essas correntes e alcançar a libertação, precisamos nos consagrar novamente ao Senhor. Quantos aqui hoje estão dispostos a firmar um compromisso sincero de buscar e orar no Espírito com toda a força da sua alma? O Senhor me revelou que deseja realizar um verdadeiro ataque espiritual contra o mal na sua vida. Mas, para que isso aconteça, você precisa liberar o poder do Espírito Santo que está guardado no seu interior. Esse poder está sufocado debaixo dos seus sentimentos feridos, de suas opiniões e de suas próprias ideias humanas. Deus está apenas esperando que você comece a orar no Espírito para que Ele possa consertar essa situação de uma vez por todas. Se você abrir a sua boca e clamar no Espírito Santo, o milagre vai acontecer. Ele está bem ao seu lado para socorrer toda e qualquer fraqueza. Não estou falando apenas de um conceito distante sobre o Criador, mas da presença real do Espírito Santo de Deus. Ele está esperando pacientemente que você seja humilde o suficiente para dizer: Senhor, eu não sei o que falar. Não compreendo o que está acontecendo e preciso do teu auxílio. Peça a Ele uma direção clara e uma estratégia firme para vencer essa fase. Erga suas mãos bem alto em direção aos céus agora mesmo e clame para que o Consolador entre e faça morada. Se você fizer essa oração com sinceridade de coração, é impossível que você saia deste lugar da mesma forma que entrou. Quando você clama do fundo da alma, é impossível assistir a esta transmissão e permanecer com a vida estagnada. O agir do Senhor está acontecendo neste exato instante, restaurando vidas e quebrando cadeias espirituais. Sinta o mover do Espírito Santo invadindo este ambiente agora. Nós fomos chamados para contra-atacar as trevas e não aceitamos mais viver na escravidão espiritual. Assim como o povo hebreu no passado foi liberto do Egito, nós também fomos resgatados para nunca mais retroceder. Eu vou lutar com todas as minhas forças espirituais e não aceitarei voltar para o cativeiro. Nós entraremos nessa batalha combatendo no Espírito de Deus e também agindo com retidão no plano natural. Estou declarando uma nova guerra espiritual contra o mal
e vou lutar em todos os níveis possíveis. O inimigo não vai me empurrar de volta para o Mar Vermelho. Mas ouça com atenção. Se há alguém aqui hoje que ainda não entregou a vida a Jesus Cristo, você está completamente desarmado nessa luta. Eu me importo com a sua alma, mas preciso ser sincero. No mundo físico, nas ruas ou nos prazeres carnais, você sabe como agir, mas as armas da carne são inúteis contra os principados das trevas. Para vencer uma guerra que é estritamente espiritual, o primeiro passo indispensável é render totalmente o seu caminho ao Senhor Jesus Cristo. Olhe nos meus olhos e compreenda a gravidade do tempo em que estamos inseridos. Nós estamos vivendo as profecias descritas no livro de Apocalipse. Mal termina uma praga mundial e outra já surge no horizonte para nos assolar. Tudo isso foi anunciado há milhares de anos pelos profetas. Vemos homens egoístas, conflitos entre etnias, nações contra nações e divisões profundas entre as gerações. Tudo o que está acontecendo hoje é estritamente bíblico. Os conflitos no Oriente Médio e as disputas por Jerusalém foram preditos pelas Escrituras há séculos. Nós estamos caminhando sob o cumprimento profético do livro de Apocalipse, e nenhuma distração carnal poderá te salvar dessa realidade. Ficar sob o efeito de substâncias ou buscar refúgio em relacionamentos vazios não vai resolver o vazio do seu coração. O cenário é grave e vidas estão se perdendo diariamente. Mais de 600 mil pessoas morreram recentemente na América e a sociedade parece ignorar a tragédia, enquanto ainda relembram com espanto as 3 mil vidas perdidas no passado. 600 mil vidas foram ceifadas e as pessoas continuam caminhando sem olhar para trás ou se arrepender. Vemos as instituições políticas mais poderosas sendo invadidas, com pessoas escalando muros e governantes fingindo que nada está acontecendo para manter seus cargos. Isso é o reflexo puro dos tempos do fim revelados em Apocalipse. Se você ainda não conhece a Jesus verdadeiramente, não há mais espaço para desculpas ou adiamentos. Você vai mesmo permitir que prazeres momentâneos te conduzam ao abismo? Se você não confia em pastores, tudo bem, não precisa crer em mim, mas creia na verdade. Eu não me importo se você não acredita na Bíblia Sagrada. Tudo bem, acredite no seu jornal, no telejornal, na invasão da Casa Branca ou na guerra no Afeganistão e no caos em Israel. Acredite nas pragas que estão matando pessoas na sua comunidade, seus parentes e amigos. Mas depois, pegue a Bíblia. E talvez você preste atenção neste pregador. Não porque sou bom ou perfeito, pois sou fraco, sou carne, sou pó, igual a você. A única diferença é que Deus me chamou para ser um atalaia no muro, para te avisar do perigo. Se eu fosse você, meu irmão, eu ouviria esse chamado agora mesmo. Não importa se você é negro, branco ou como prefira se definir. Seja você de esquerda ou de direita, jovem ou idoso, o rótulo não importa. Você é uma alma e você vai morrer. Vai partir exatamente como chegou, sem nada. Nenhum terno caro, nenhum diamante, nenhum colar vai com você. Você vai morrer despido de tudo. Não haverá títulos, poder ou diplomas sobre o seu caixão. Nada do que você conquistou vai te acompanhar, tudo vai ficar aqui. A única pergunta real que importa é se você conhece a Jesus de verdade. Se eu estivesse afastado da igreja ou vivendo no pecado, eu jamais deixaria este culto terminar hoje sem me consertar com Deus. Viver sem Deus é tão perigoso quanto andar pelas ruas mais violentas da periferia à meia-noite, desarmado e vulnerável. Você não tem armas para esse combate, pois essa é uma guerra puramente espiritual. É como ser jogado em plena zona de batalha armado apenas com uma faca de manteiga.
Você está indefeso. Você precisa desesperadamente de Jesus. E entenda uma coisa, você precisa dele, mas ele não precisa de você. Ele continuará sendo Deus, quer você venha ou não. E seja lá na galeria, na última fileira, na frente, ou assistindo pela internet, eu te convido a se entregar a ele agora. De cabeças curvadas e olhos fechados, eu não vou implorar. Não vou ficar implorando e nem insistindo com ninguém. Eu apenas faço um convite sincero. Se você está neste lugar hoje e sabe que a sua vida não está correta diante do Senhor, venha aqui para frente agora mesmo. Não espere mais nenhum minuto. Se você está nos assistindo pela internet, ligue para o número que está aparecendo na sua tela. Eu já estou quase terminando a minha pregação. Se a sua intenção é esperar eu cansar para ir embora, você vai vencer, porque Deus já foi bom demais com você. Se você não o quer agora, a sua vida estará inteiramente nas suas próprias mãos. Eu estou lavando as minhas mãos diante do altar. Faço isso porque, se eu não te alertar hoje, o seu sangue será cobrado de mim. Mas se eu te aviso e você escolhe não vir, o seu sangue não será cobrado das minhas mãos. Estou lavando as minhas mãos diante do Senhor. Venha e fique de pé aqui na frente agora. Você precisa de Jesus e sabe que não consegue viver sem Ele na sua caminhada. Não se trata de ser uma pessoa perfeita, mas sim de ter um coração sincero. Nosso planeta está enlouquecendo. E não é só em um país, o mundo inteiro está fora de controle. Eu nunca vi nada parecido em toda a minha vida. Não existe lugar para se esconder nem para onde fugir. Não há um único canto da terra livre desse caos. Você precisa de Jesus. Mas alguém quer vir? Este é o último chamado. Tem mais alguém? Senhor, toca nesses corações agora. Se vocês aí em cima na galeria estão descendo para o altar, levantem a mão. Se estiverem apenas tentando ir embora de fininho, tudo bem. Mas se estiverem vindo se entregar, levantem a mão para que eu possa esperar por vocês. Isso aqui é real, meus irmãos, é de verdade. Você precisa de Jesus na sua vida diária. Precisa dele nos seus negócios, na sua mente atribulada, no seu coração aflito e na sua alma cansada. Eu não me importo com o tipo de roupa que você está vestindo hoje. Não me importo com a sua aparência física ou com a cor da sua pele. Não me importa o que você pensa sobre si mesmo. O que importa é que você necessita do Salvador hoje. Você precisa de Jesus porque simplesmente não está preparado para enfrentar este mundo sem Ele ao seu lado. Você não está pronto para as batalhas da vida sozinho. Eu não estou te perguntando se você foi batizado aos 12 anos de idade só porque a sua avó te empurrou para a piscina da igreja. Eu quero saber se hoje você tem um relacionamento real, vivo e sincero com o Senhor. Não finja algo que não existe. Venha até aqui na frente. Isso é sério. Se você quer falar sobre viver de forma autêntica e transparente, o caminho é este aqui. Você precisa de Jesus, porque nada funciona sem a presença dele. Absolutamente nada dá certo na vida sem ele. Por favor, espalhem-se um pouco. Vamos manter uma distância segura entre nós. Nada funciona sem Jesus na nossa vida. Espalhem-se um pouco mais, por favor. Quero deixar claro que eu não estou dizendo que ao aceitar a salvação, todos os seus problemas vão desaparecer num passe de mágica. O que estou dizendo é que quando você é salvo, você passa a ter um auxílio real para lidar com as loucuras deste mundo. Eu cansei de enterrar vocês. Estou exausto de realizar cultos fúnebres e de ver tantas mortes sem sentido por aí. Cansei de ver a taxa de homicídios totalmente fora de controle e jovens perdendo a vida antes mesmo de descobrirem o seu verdadeiro propósito. Você não precisa viver refém dessa realidade destrutiva. A vida não deveria ser assim.
As coisas não foram feitas para ser desse jeito. As coisas não deveriam ser assim de maneira nenhuma. Não é normal morrer aos 30 anos de idade. Isso é doloroso demais. É uma tragédia sem tamanho. Você deveria viver para conduzir a sua filha até o altar no dia do casamento dela. Você deveria viver o suficiente para se despedir dos seus pais idosos, para presenciar a formatura dos seus filhos e simplesmente sobreviver. Veja bem, a tempestade violenta que atinge a Louisiana hoje pode chegar a Dallas amanhã. Nada mais nos garante segurança total nesse plano terrestre. Nós não estamos seguros em lugar nenhum. Por isso, é melhor que você seja salvo por Deus, porque seguro de verdade você não está. Não importa quanto dinheiro você tenha no banco ou o preço da sua casa, você não está seguro dentro dela. O furacão não quer saber o valor da sua residência, ele simplesmente arranca o telhado sem piedade. Pastor Phillips, peço que venha à frente para interceder por essas vidas reunidas ao redor do altar de Deus. Hoje é o dia da salvação. Olhem para essas almas sedentas pelo Senhor. Vocês do grupo de louvor, venham para cá também. Vocês ajudaram a trazer esses jovens a Jesus, pois eles viram vocês cantando e adorando o seu santo nome. O papel de vocês é crucial nesta obra. Eu posso pregar a palavra, mas o testemunho e o louvor sincero de vocês convencem os corações. Entoar essa canção e exaltar o nome dele nos fortalece muito. Esse louvor tem o poder de erguer os meus braços cansados e renovar as minhas forças espirituais. Este homem de Deus que convidei para orar por vocês hoje, se não fosse pela maravilhosa e transformadora graça divina, estaria trancado atrás das grades de uma prisão por envolvimento com drogas. Eu não conseguiria contar o testemunho dele com a mesma intensidade que ele próprio conta. Mas hoje ele está aqui, transformado, pregando o evangelho vivo de Cristo. E você que está nos acompanhando online agora, não deixe passar de jeito nenhum essa oportunidade única de entregar verdadeiramente a sua vida aos cuidados do Senhor Jesus.